Maravilhoso é estar na presença do Senhor, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Nesse momento nós estaremos abrindo nossas Bíblias em Efésios 2, do 1 ao 10. Glória a Jesus, aleluia. Que o Espírito Santo seja o pregador dessa noite através da minha boca. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Efésios 2, 1 e 10 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Podeis assentar, igreja do Senhor. Aqui, irmãos, eu dividi em 3 tópicos. O primeiro aqui, o tema da mensagem é: estávamos separados de Deus, mas fomos reconciliados. Estávamos separados de Deus, mas fomos reconciliados. O primeiro tópico: o pecado nos separou de Deus e ficamos mortos espiritualmente. O 2: Jesus nos reconciliou com Deus e nos vivificou, nos deu vida eterna, onde nós estávamos mortos, né? O 3: temos que confessar Jesus para sermos salvos. Aqui eu escrevi uma introdução. Adão pecou e todos nós pecamos, pois o pecado de Adão separou a humanidade de Deus. Perante ele, estávamos mortos em nossos pecados. Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus para que todo aquele que nele crê tenha vida e seja reconciliado com Deus. Para recebermos a reconciliação com Deus e a salvação, depende da escolha de cada uma pessoa. Então, depende de cada um de nós. Deus já fez a parte dele, agora depende de nós. Então, começando aqui, irmãos, o pecado nos separou de Deus e ficamos mortos espiritualmente. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero levar para quando que nós fomos destituídos da glória de Deus? Lá no início, lá quando Deus formou o mundo e Deus colocou o Adão e a Eva lá naquele paraíso maravilhoso, aonde ele foi e fez, porque não faltava nada ali. Ali era tudo maravilhoso. Tudo que o homem precisava para a sobrevivência e para a sua felicidade estava ali no jardim do Éden. Tudo que o homem imaginou de bom tinha ali naquele jardim. Era só ele viver eternamente, feliz da vida, crescendo, multiplicando, enchendo a terra, que a Bíblia diz, né, que Deus fez o homem, macho e fêmea os criou, e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então há quem diga que o pecado de Adão e Eva foi o comer do fruto proibido que eles falam. Na verdade foi.
mas eles falam que foi o relacionamento entre um homem e uma mulher, relacionamento sexual. Irmãos, não foi, porque quando Deus fez macho e fêmea, os criou, a Bíblia diz. E daí Deus mandou: multiplicai, crescei, multiplicai e enchei a terra. Se vocês conhecem outra maneira de encher a terra, eu ainda não sei. Eu não conheço outra maneira de encher a terra, de multiplicar, de as mulheres ganhar bebê e de crescer famílias de Jesus e encher a terra, e encher aquele paraíso. Ia ser tão maravilhoso, mas houve uma serpente, houve um diabo, houve um Satanás que foi ali tentar. E ele tentou a nossa mãe Eva, né? A mãe de todas as pessoas do mundo, tentou e ela caiu na tentação. Então, irmãos, como convém nós nos cuidarmos, porque às vezes Deus dá tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos para ter uma vida feliz, para servir a Deus, para viver em paz, mesmo trabalhando, sabe? Mesmo lutando, mesmo trabalhando, mesmo plantando, mesmo colhendo, né? Lavrando a terra, colhendo. Você pode ser feliz com tudo que Deus te dá muitas vezes, mas a gente é tentado a fazer bem aquilo que Deus não quer que a gente faça. Então, vamos vigiar para não cair no mesmo pecado, porque nós julgamos muito a Eva, né? Mas se tivesse nós lá, talvez a gente tinha feito também. Porque é incrível como Deus falou que não era para comer a fruta, né? E quando o fruto proibido ali da árvore do bem e do mal, a outra podia comer, que era a árvore da vida. Se eles tivessem comido a outra, eles viviam eternamente. Mas eles foram comer bem da que não era para comer. Então, Deus falou que não era para comer. E quando a serpente perguntou, né, falou assim: é assim que Deus disse que não é para comer? Aí ela falou: nem tocar. Nem tocar, nós não podemos nem tocar. Aí a serpente falou: é porque ele sabe que o dia que vocês comerem, né, acontece isso e isso. E daí, irmãos, aconteceu que ela pecou e ela deu o fruto para o Adão também comeu, pecou também, e através do Adão o pecado chegou até nós. E esse pecado foi que nos separou de Deus. Então, só para vocês terem uma ideia, os irmãos aqui que estão começando agora, né, que ainda não sabem bem da história, é só para vocês terem uma ideia aonde que foi a separação, aonde que foi que nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas o que o inimigo não sabia é que Deus tinha um plano, né? E logo nós chegaremos lá. Em Romanos 3:23, que eu já falei, né, que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus através desse pecado. Eu anotei aqui o Salmo 51, aonde Davi disse assim, ó, que no dia que Davi foi confrontado, não foi afrontado, no dia que o Davi foi confrontado pelo profeta Natã, que ele tinha pecado lá com a Betseba, ele falou assim, né, não querendo se justificar, mas ele quis dizer, nós somos falhos na presença do Senhor. E ele falou assim que nós temos tendência a pecar. Quando ele falou assim, ó, 51. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconheceu a natureza pecaminosa do homem. Ele reconheceu ali que desde lá do tempo, né, de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no homem, e a tendência do homem é pecaminosa. A nossa tendência sempre é pender para o pecado. É só Deus mesmo para nos dar graça, né? E nós, vigiando, é que nós não caímos. Mas, graças a Deus, que a Bíblia diz, né, que olha que em Romanos 5:12 diz assim, que por uma pessoa só, que foi Adão, né, que o pecado entrou no mundo, por uma única pessoa, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Nós não éramos para morrer, a gente era para viver eternamente. Mas através do pecado desse um único homem, entrou a morte para todos os homens, para todos nós. Os nossos filhinhos já nascem com o pecado original. Antes deles abrir os olhinhos, eles já nascem com esse pecado que vai levar à morte. Então, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Daí eu vou passar já para a parte 2 aqui.
Jesus nos reconciliou com Deus e nos vivificou. Ele nos deu vida eterna onde havia morte. Então o inimigo veio ali, tentou a Eva passou o fruto para o Adão também pecou, os dois pecaram, e através deles dois, o pecado passou para toda a humanidade. Só que ele não contava, o inimigo não contava com o projeto, o propósito de Deus. E Deus enviou Jesus para reconciliar o homem com Deus. E ele nos vivificou, ainda nós não tendo vida, nós estando mortos para Deus. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas alguém pagou a nossa dívida. Tem um louvor que fala assim, ó: outra pessoa quis morrer no meu lugar. Essa outra pessoa foi Jesus. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu chorei bastante. E quando eu estava vindo, dirigindo o carro, vindo para cá um pouco mais cedo, para ter um período de oração, era 4 e pouco, eu pude chorar bastante, pensando, outra pessoa morreu no meu lugar. Eu estava condenado, irmãos, nós estávamos condenados pelo pecado. A Bíblia diz que esse mundo, está condenado. Então as pessoas falam assim, ó, mas Deus vai jogar as pessoas no inferno? Não, as pessoas já estão condenadas ao inferno. Todas as pessoas já estão condenadas ao inferno, mas nós temos uma tábua de salvação. Nós temos Jesus que nos reconciliou com Deus. É só aceitar Jesus. É só aceitar o sacrifício de Jesus. É só confessar Jesus como Salvador, como eu vou falar na última parte. Então, Deus tinha um propósito. E eu estarei lendo aqui, ó. Eu coloquei aqui 5 e 15, a parte B, mas eu não coloquei o versículo. Porque se pela ofensa, mas deve ser Romanos, 5 e 15, a parte B. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre todos, sobre muitos, sobre o mundo inteiro. Então, como por um homem só entrou o pecado, por um único homem entrou uma grande salvação, entrou uma grande redenção, entrou uma grande reconciliação para nós, e nós temos esperança de vida eterna. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes ali em casa eu estou sozinha e eu estou falando com Deus e eu estou glorificando o nome do Senhor. Porque, irmãos, se nós pensarmos que é como se a gente estivesse ali, irmãos, sendo condenado à morte por um pecado tão grande que a gente cometeu, sabe? A gente está ali só esperando bater o martelo do juiz, está ali só esperando a condenação, e chega alguém ali e fala, moço, ó, pode ir embora, alguém morreu no teu lugar. Alguém se deu por você. Alguém se entregou por você. Vocês já viram amor maior do que esse? Eu estava orando lá em casa e eu falei, Jesus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa, eu não daria meu filho por ninguém. Eu não daria. Talvez eu desse a minha vida, mas dar meu filho eu não dava. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que se nós adorássemos e louvássemos o Senhor o dia todo, desde que eu me acordo até o anoitecer, eu louvarei o nome do Senhor, eu cantarei a bondade do Senhor. Irmãos, é só começar a pensar que a gente não vai ter mais o que reclamar. A gente vai ser só dar glória a Deus. Porque, irmãos, essa mortezinha ali, ó, não é você só ir lá e a guilhotina cortar teu pescoço e você morrer sem sentir praticamente dor. Só paf e puf. Não, irmãos, isso quer dizer morte eterna. Isso quer dizer separação eterna. Isso quer dizer as trevas eternas. Quer dizer inferno, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Não é uma morte física, irmãos, é a morte espiritual. E Deus nos deu vida eterna, sabe? Nós não temos morte. Quem aceitou Jesus já passou da morte para a vida. Sabe, irmãos? Nós somos uma pessoa viva dentro de um corpo que vai ficar aqui. Esse corpo vai morrer, mas nós vamos continuar vivos, porque nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Sabe? Esse corpo é só como se fosse uma roupa que nós vamos tirar. Quando nós partirmos para a eternidade, é como nós vamos tirar uma roupa e vamos continuar de pé
Tem muitas pessoas dessas experiências de quase morte que elas dizem que elas não percebem. Daí elas olham lá, ué, como que a pessoa está ali e eu estou aqui? A pessoa fica assim, sabe, meio sem saber. Depois que ela se toca que ela morreu. Porque, irmãos, a gente é vivo, o corpo é só uma roupa. Aonde a gente está aqui dentro, é só uma casa que a gente está morando, sabe? O corpo não somos nós, irmãos. Nós somos o Espírito que Deus nos deu e nós vamos voltar para Ele. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 1:21 diz assim: a vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Glória a Jesus, aleluia. Ele nos reconciliou com o Pai. Efésios 2:5 e 6, que eu já li na leitura inicial. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou, o 6 diz assim, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais, irmãos, é as mansões que nos esperam. É a glória do Senhor que nos espera e pelo jeito está muito perto, né? Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? Os irmãos estão vendo que a terra está tremendo. Lugar mais nenhum é seguro que nesse mundo, irmãos. O único lugar seguro é nos braços de Cristo. Vamos nos apegar com o Senhor, aquele que está meio titubeando, aquele que meio está fracassado. Vamos se levantar, vamos ser forte. Digo fraco, eu sou forte. E vamos seguir, irmãos, porque os dias estão próximos. O tempo está sendo contado. Os grãozinhos de areia lá no tempo está terminando, sabe? Está caindo, acho que os meios últimos grãozinhos lá. O tempo está findando. E Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Nós temos que seguir firme. Nós temos que levantar nossas cabeças e olhar para o alto, porque os sinais estão surgindo. E a igreja muitas vezes se encontra dormindo. Ai, mas é tão difícil ir para a igreja uma vez por semana. É tão difícil. Irmãos, difícil é ficar no dia da vinda de Jesus. Também não estou dizendo por você estar todo final de semana aqui que você vai subir. Se você estiver com Cristo, você é nova criatura, depois estarei falando, e a tua passagem está comprada, você vai subir. Mas às vezes não adianta nós estarmos só no nosso corpo aqui e a nossa mente está no mundo. Quando você está aqui reunido como igreja, que o teu coração esteja aqui, que o teu coração esteja louvando e adorando o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Segundo Coríntios 5, 17 e 18 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Da reconciliação. Então, irmãos, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Os pastores vêm aqui e pregam. Depois que você encontra com Jesus, depois que você tem um encontro com Jesus, você tem que ir largando as coisas velhas, aquilo que passou na tua vida. Eu acho tão estranho, irmãos, quando esses pastores, que antigamente eram bandidos, eram não sei o que tem lá, e daí Jesus salva eles, daí Jesus resgata eles, e eles vêm no púlpito e só ficam contando aquelas tribulações, aquelas tristezas, as coisas erradas que eles faziam lá no mundo. Irmãos, deixando as coisas que para trás ficam. As coisas velhas já passaram. Você é uma nova criatura. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais, sabe? Depois que você encontra Jesus, você nasce de novo. O homem velho já morreu em terra. O que passou, passou. As coisas que foram feitas no passado não diz mais a teu respeito. Você não é mais aquela pessoa. Sabe? Você já passou da morte para a vida. Você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa que estava separada de Deus pelo pecado. Agora você foi reconciliado com Jesus Cristo. Agora você é uma nova criatura. Glória a Jesus, aleluia, porque nós somos novas criaturas. No tópico 3 aqui. Temos que confessar Jesus para sermos salvos. Os irmãos que estão aqui, praticamente todos já confessaram Jesus. Mas se porventura tiver alguma pessoa que ainda não confessou a Jesus aqui no nosso meio,
Eu peço que você preste atenção muito nessas palavras que estarei lendo, que esse terceiro tópico aqui é especialmente para você. Temos que confessar Jesus para sermos salvos. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você tem que crer no teu coração, você tem que confessar com a tua boca. Vai ter um dia especial que você vai dizer: nesse dia, Jesus entrou na minha vida, porque nesse dia eu confessei Jesus como meu Salvador. Eu confesso Jesus como meu Salvador, e no meu coração eu creio que o Pai o ressuscitou. Para ser salvo, tem que confessar com a boca. Não pode só dizer: tem alguém orando por mim, eu vou ser salvo. Minha mãe vai na igreja, eu vou ser salvo. Meu pai era crente, eu vou ser salvo. Eu tenho um tio lá que ora por mim, então eu estou salvo. Não, irmãos, a decisão é de cada um de nós. A decisão é de cada um. Você segue a Jesus ou você não segue. Você segue o caminho estreito, que é o de Jesus, ou você fica no caminho largo, que é do inimigo. Não tem meio termo. Não tem, eu vou em cima do muro. O muro pertence para o inimigo. O muro não é de Jesus. Se você estiver em cima do muro, é porque você já está do lado do inimigo. Porque o muro não é de Jesus, o muro é do inimigo. Porque a Bíblia fala assim que os covardes não herdarão a terra. Os covardes são aqueles que ficam em cima do muro. Ele nem quer ir para o inferno, mas também ele não tem coragem de seguir a Jesus e largar o mundo. Ele fica com um pé na igreja, um pé no mundo. Ele não sabe se ele segue Jesus ou segue o Satanás. Então, esse tem que se converter. Porque Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, todos cheguem ao verdadeiro arrependimento e recebam a vida eterna. É muito triste para um pai que deu um filho para salvar a humanidade e saber que a humanidade o rejeita. Um sacrifício tão grande e saber que tem pessoa que ainda rejeita Jesus. 1 Timóteo 2:5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é quem? Jesus Cristo, o homem. É o único mediador, é o único que intermedia na tua salvação. Lá está Deus, aqui está você. Lá está Deus, aqui estou eu. No meio tem Jesus. Que Jesus me leva ao Pai. É o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele nunca vai ser condenado. Louvado seja o nome do Senhor. E Marcos 16:15 diz assim, disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Numa tradição diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Não sei a versão que é, mas tem uma versão que fala isso, que aquele que não crer em Jesus, automaticamente ele já está condenado, porque ele não aceitou aquela pessoa que quis morrer em seu lugar. Não, eu não quero que uma pessoa morra em meu lugar. Eu mesmo vou morrer. Eu mesmo vou pagar meus pecados. Não tem disso. Só Jesus que paga nossos pecados. Só Jesus consegue pagar os nossos pecados. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, da leitura que eu li no início. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não sou um beberrão, eu cuido bem da minha família, eu sou um homem sociável, eu sou um homem muito bem visto na sociedade, eu sou uma mulher de bem, eu sou uma mulher bem vista na sociedade, então eu mereço a salvação. Irmãos, ninguém merece a salvação. A Bíblia diz aqui para frente que nós fomos criados para fazer boas obras. Deus já nos fez de antemão lá para fazer as boas obras. Então, é o nosso dever fazer boas obras. Não são as boas obras que nos salvam. As boas obras são obras, frutos da pessoa que já é salva. Mas as boas obras não vão nos salvar. Se nós podemos dar nosso corpo para ser queimado.
Mas se nós não tivermos o amor de Jesus na nossa vida, nós não temos Jesus, não vamos poder nos salvar por nós mesmos. Ninguém pode se salvar por si mesmo. É a mesma coisa que você estivesse caindo num abismo aí, e alguém te desse a mão, você não pode se salvar se você estiver caindo no abismo. Você não pode se salvar por si próprio, mas Jesus chega e te dá a mão, e te tira do abismo, e te põe os teus pés numa rocha. A Bíblia diz que Ele tirou nossos pés de um charco, de um lamaçal de lodo, e Ele colocou nossos pés numa rocha, num lugar firme. A rocha é o próprio Jesus. Os nossos pés estão plantados em um lugar firme, que é uma rocha, que é o próprio Jesus. Ele nos tirou do mundo de perdição e nos trouxe para pisar em lugar firmes. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse não anda segundo a carne, irmãos, aqui, ó, que não andam segundo os desejos carnais. Quem está em Cristo muda o modo de viver. O foco já não está mais nas coisas mundanas. Agora que você está em Cristo, tem o pensamento de Cristo. Cristo vive em você. Então, depois que nós passamos a crer em Jesus Cristo, que Jesus entra na nossa vida, a Bíblia diz que nós temos o pensamento de Cristo. Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo que falou, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, irmãos, nós temos que deixar as coisas do mundo para lá. A Bíblia também diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E nós não queremos ser inimigo de Deus, porque Deus não vai levar os inimigos dele para a glória. Ele vai levar você que é amigo dele. Vai levar você que aceitou essa tão grande salvação. Vai levar você que tem Jesus na tua vida. Vai levar você que já tem a mente de Cristo. Glória a Jesus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Convido a todos a se colocar de pé. Nesse momento nós estaremos orando. E eu quero convidar você que ainda não tem a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Que você, porventura, queira receber Jesus no teu coração nessa noite. Você tem oportunidade. Você vem aqui na frente e eu estarei orando por ti. Se algum irmão precisar de oração, pode estar vindo aqui na frente, que estaremos orando por vocês. Alguém precisa de oração, alguém que vai viajar, ou alguém que está com alguma situação que precisa de oração, pode vir aqui na frente que nós estaremos orando por vocês. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Eu agradeço, Senhor, por essa tão grande salvação. Eu agradeço, Jesus, porque o Senhor se colocou no meu lugar. Eu era o criminoso e o Senhor era sem pecado. Eu era Barrabás, Jesus, e o Senhor era o santo. E o Senhor deu a Tua vida por mim. E o Senhor me salvou. E o Senhor se apresentou em meu lugar. E o Senhor morreu na cruz para me salvar, para salvar toda a humanidade. E eu agradeço, Senhor, por essa salvação ter chegado até a mim. Louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado por alguém ter pregado o Evangelho, por ter falado dessa graça, Senhor. E nós termos aceitado, Senhor, o teu sacrifício na cruz e termos certeza de salvação. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.